Salve pessoal, aqui é o Léo, professor de Biologia, tudo bem? Voltei para mais uma dica para o Enem. O tema de hoje envolve mais um aspecto da fisiologia vegetal. Vamos falar um pouquinho sobre o transporte de seiva elaborado. Ano passado caiu o transporte de seiva bruta no Enem. Então hoje vamos pensar um pouquinho no transporte de seiva elaborada. A seiva elaborada, pessoal, ela é a seiva chamada orgânica. Orgânica porque ela é o produto da fotossíntese. A glicose que a planta fabrica fazendo fotossíntese lá nas suas folhas, ela precisa ser distribuída para todas as células do vegetal. Portanto, há um mecanismo de transporte dessa glicose ao longo da planta. Quem faz o transporte de seiva elaborada no vegetal é um tecido específico chamado floema ou líber. O floema, ele é um tecido vivo, ele é formado por células vivas, então além da parede celular, existe membrana, citoplasma, núcleo, organelas nessas células. São células alongadas, parece um canudinho, mas é um canudinho preenchido, já que a célula é viva. Esse é um tecido que fica mais externo no caule. Então tem tecidos mais internos, por exemplo, o xilema que transporta a seiva bruta, mas o floema ele é um tecido mais externo, no caule de dicotiledôneos, que tem vasos condutores organizados ali dentro. Além de ser mais externo, em geral, o sentido do transporte é descendo, né? Aonde que ocorre a produção da seiva elaborada? Não é nas folhas que a glicose é sintetizada? Nas raízes, no caule, normalmente a glicose é armazenada ou consumida. Então, o sentido do transporte é, em geral, descendo. Plantas que perdem suas folhas, por exemplo, no outono, raiz passa a ser fonte de glicose para distribuir para as outras partes da planta. Porque quando é verão, a raiz acumula glicose. Quando chega o outono e inverno, que para algumas plantas as folhas caem, a glicose que estava ali reservada na raiz vai ser distribuída para o resto do vegetal. Então, em geral, o sentido é descendente, de cima para baixo no vegetal. Mas pode acontecer de algumas espécies transferirem glicose lá da raiz, do caule, regiões mais basais da planta, onde ela foi reservada, para outras partes onde ela vai ser consumida. Pessoal, sobre o transporte de floema, tem uma situação que é muito interessante, que é do anel de Malpighi. Anel de Malpighi consiste na retirada de uma parte do floema. Esse anel de Malpighi ele pode ser feito no caule, mas também ele pode ser feito no ramo de uma planta. Olha aqui se a gente fizer um anel de Malpighi num caule. Aqui está a copa da árvore, 2 ramos, ó o caule da planta aqui. Ó. Alguém foi lá e retirou um anel de toda a circunferência do caule ali. Ó. Só que esse anel não retirou só a casca da árvore. Foi retirado também o floema mais externo que estava descendo ali, mais periférico no caule. Então houve a retirada do floema aqui nessa região. A glicose que estava descendo aqui, ó, quando chega na região do anel, não tem mais para onde ela ir. Então ela se acumula aqui nessa borda do anel. Forma-se uma intumescência. Uma intumescência é um acúmulo de glicose aqui nessa região da borda superior do anel de Malpighi. Essas regiões que estão abaixo do anel, elas vão ser prejudicadas. Elas vão deixar de receber glicose. Uma planta que tem um anel de Malpighi feito no caule, como essa que eu desenhei aqui, ela vai acabar morrendo. Porque sem glicose nas partes basais, depois que toda aquela glicose que estava armazenada nessas regiões for consumida, sem glicose essas células vão morrer, consequentemente essa árvore vai cair. Então o anel de Malpighi no caule, isso mata um vegetal. No ramo a coisa é um pouco diferente. Se eu faço um anel de Malpighi em um dos ramos do vegetal, vai se formar uma intumescência aqui porque houve a retirada do floema? Sim, mas não vai haver a morte do vegetal, porque tem outros ramos com o floema preservado. Esse floema vai chegar nas regiões basais do vegetal. Nem o ramo que eu retirei o anel acaba caindo, porque a glicose por difusão, ela acaba chegando nas outras partes do vegetal, inclusive nas células aqui ó, dessa base. Bem, por que se faz um anel de Malpighi então num ramo vegetal? Quando o cara é dono do pomar e ele produz frutas de importância comercial, ele pode fazer um anel de Malpighi em alguns ramos. Como a glicose que é produzida nas folhas se acumula nos frutos para deixar os frutos doces, os frutos que são produzidos lá no ramo onde se fez um anel de Malpighi,
Eles vão ser maiores, compara os frutos desse ramo com os frutos desse, ó. Eles vão ser maiores e eles vão apresentar uma quantidade de glicose maior. Portanto, eles serão também mais doces. Frutos maiores, mais doces, têm um valor comercial maior. Então, donos de pomares fazem anel de malpiga em um dos ramos para gerar frutos maiores e mais doces e poder ganhar um pouco mais de dinheiro com esses frutos. Pessoal, espero que você tenha aproveitado essa dica. Essa é mais uma dica de fisiologia. Fisiologia vegetal é um tema que vem aparecendo bastante no Enem nos últimos anos. Então não deixe de fazer os exercícios sobre transporte no floema lá na descrição do vídeo no YouTube. Curta e compartilhe esse post com mais pessoas. Assim você está me ajudando e ajudando pessoas que estão se preparando aí nessa reta final para o Enem. A gente se encontra então na próxima dica. Valeu!